Rádio França Internacional. Segunda parte da nossa emissão. Hoje é dia de ciência, mas antes temos o convidado de Marco Martins. Trata-se do investigador Régio Conrado. Convidado. Emmanuel Macron, presidente francês, chegou na segunda-feira a Yaoundé, nos Camarões, na sua primeira deslocação à África desde a sua reeleição. Esta é a primeira paragem deste périplo que vai levar Emmanuel Macron também ao Benin e à Guiné-Bissau. Nos Camarões, Emmanuel Macron tem encontro marcado para esta terça-feira com o seu homólogo Paul Biya, de 89 anos de idade, 40 dos quais à frente do país. Em cima da mesa estarão as possibilidades de investimento francês na agricultura camaronesa e os desafios da luta antiterrorista no norte do país. O chefe de Estado francês vai tentar relançar os laços entre os dois países. No plano económico, a França tem vindo a perder terreno em detrimento da China, por exemplo. No plano militar, os franceses também têm visto a Rússia assinar acordos com as autoridades camaronesas. Para Régio Conrado, do Instituto de Estudos Políticos da Universidade de Bordeaux, esta visita de Emmanuel Macron é apenas cosmética, porque não vai surtir nenhum efeito, visto que a França perdeu a sua influência na região. Esta viagem é, sobretudo, uma viagem geopolítica. Quer dizer que os interesses que estão por detrás desta viagem é, sobretudo, de reposicionar aquilo que é a presença francesa nesta região de África. Quer dizer, no Camarões, no Benin e, para o caso da Guiné-Bissau, o que é que significa precisamente. Mas esta viagem deve ser vista também como uma forma de se reposicionar em contexto em que a França estava a perder, portanto, praticamente toda a influência. É preciso dizer que no caso do Camarões, a França já não é o parceiro estratégico do ponto de vista económico, tornou-se a China. Do ponto de vista militar, nós vimos que há alguns meses atrás o governo camaronês assinou com a Rússia. E nós sabemos que na África Central a França perdeu praticamente qualquer que seja a influência na República Centro-Africana. Quer dizer que a França, depois do presidente Macron ter decidido em 2017 de mudar de estratégia a sua política africana, que era de não mais se concentrar naquilo que a gente chama de pré-carré francês, significa o espaço considerado como natural para a França, o presidente francês tinha decidido ir para os países anglo-saxónicos, os países anglófonos em particular. O resultado desta política do Emmanuel Macron foi um fracasso total, porque os países anglófonos estão mais virados para os americanos e para os britânicos, australianos e até para os sul-africanos, e não necessariamente para os franceses. Depois de ter constatado que nos últimos 5 anos o resultado medíocre da sua política externa e também por causa da pressão que houve no interior do Quai d'Orsay, na verdade toda aquela máquina conservadora, teve que tomar algumas decisões contrárias à visão, portanto, que tinha inicial. Portanto, nós podemos considerar que esta viagem, para o caso de Camarões, é sobretudo restabelecer relações que estavam profundamente tensas, com um nível de conflitualidade profundamente grande, e nós, como sabemos, Camarões tem uma perspectiva de concepção de si próprio que é muito diferente dos outros países, como, por exemplo, o caso do Togo, o caso do Níger, antigamente o caso do Mali, porque Camarões considera-se, de facto, como um país que tem uma concepção que lhe é, digamos assim, sui generis. E este momento em que o presidente Macron vai para este contexto é de tentar reequilibrar as relações. Portanto, eu penso que esta viagem não é mais do que uma demonstração de que a França tornou-se um país que já não é uma potência, quer dizer que a França não tem capacidade nem de se projetar do ponto de vista económico para os países que eram ou que estavam sob sua dominação. Segundo, o discurso que a França está a fazer à volta destes países e até a pretensão de recuperar o seu espaço, eu penso que é profundamente frívolo, porque isto ia exigir, na verdade, investimentos colossais que a França neste momento não pode fazê-lo. Como a gente vê, as contas públicas francesas estão praticamente no vermelho, a dívida pública está praticamente no vermelho, a sua economia também está numa situação profundamente crítica, para além dos problemas associados à crise na Ucrânia, que encareceram profundamente a vida dos franceses, tudo está profundamente caro. Portanto, digamos que a França, no fundo, esta viagem eu acho que é mais cosmética, porque ela não vai ser seguida de nenhuma ação estruturante e, como sabemos, os países africanos e até o Senegal mudaram, portanto, de perspectiva e de posição em relação, portanto, a Paris, porque viram que, na substância, este país, que é a França, não é capaz de fazer o que quer que seja para modificar, portanto, estes países. Em relação aos Camarões, o que vai estar em cima da mesa é a agricultura, um investimento francês na agricultura e os desafios da luta antiterrorismo. Quando se fala do antiterrorismo, obviamente que é preciso sempre olhar numa perspectiva um pouco mais ampla. Quer dizer que são as questões de segurança. Este é o ponto central.
Quer dizer que a política externa francesa, ela hoje, no fundo, e sempre foi, uma política carregada de muitos acordos militares. O problema é que no caso do Camarões, a entrada da Rússia, as relações quase que estratégicas com países como Israel e também, mesmo que seja em menor presença, os turcos e os chineses também, cria, na verdade, uma apreensão profundamente grande dos franceses. Quero dizer que a política externa de muitos países hoje no continente africano já não se pode mais passar das questões militares. Em relação à agricultura, os chineses estão profundamente investidos, até nas regiões, portanto, onde há conflitos. Antes dos chineses fazerem grandes investimentos, os franceses, de facto, eram dominantes para a produção de diferentes produtos que tinham algum impacto na economia local. O grande problema é que os chineses hoje penetraram até aos confins do Camarões e que se articulam com as burguesias, portanto, locais, que diríamos burguesias rurais. Isto transforma, obviamente, toda a infraestrutura mental, psicológica dos povos locais, transforma igualmente a dinâmica da própria economia e transforma, inclusivamente, a dominação que a França tinha do ponto de vista econômico nesta região. Perdeu uma parte que é substancialmente importante a favor da China e, para o caso militar, é a favor da Rússia. O grande problema para a França naquele país é, sobretudo, a China e a Rússia. A França não é hoje capaz de fazer um investimento de grande envergadura onde quer que seja. Quer dizer, a França, como dizia o Bertrand Badiou, o grande intelectual francês, geopolitólogo, que a França hoje é uma pequena potência média. Então migraram para o continente africano esperando recuperar aqueles espaços ditos tradicionais. Só que, como disse, vai ser um fiasco. Porquê? Porque, como sabe, hoje os países africanos já não estão preocupados com discursos. Os países africanos estão preocupados com a diplomacia económica. Com a guerra na Ucrânia, sente que as atenções começam a estar um pouco viradas para a África, tanto para a Europa, e neste caso a França, como para a Rússia? A África, no século XXI, tornou-se incontornável para qualquer que seja a potência. Quer dizer, é impossível definir-se como potência se não se ter algum tipo de influência ou algum tipo de relação pacífica ou cordial ou estratégica com o continente africano. Quer dizer que o continente africano tornou-se parte integrante, de facto, das relações internacionais e, por via disso, todos os países têm grandes interesses. É preciso também precisar que não é só a China, a Rússia, os Estados Unidos da América, a França, etc., que sempre investiram no continente africano, mas também tem, inclusivamente, potências, digamos, regionais, como o caso de Israel, o caso da Turquia, o caso do Irão. Até podemos dizer, portanto, alguns países da Ásia do Sudeste que também mostram, portanto, um determinado interesse por África. Porquê? É a própria decadência do Ocidente. O Ocidente hoje não é mais o que determina o que é racional, o que é civilizado, o que é correto, nem o que significam os direitos humanos. O professor Mestre Meia também o diz de forma profundamente clara: de comum tornou-se multipolar. Quer dizer que nenhuma potência hoje pode pretender o exercício de qualquer que seja a capacidade, seja ela militar, diplomática, cultural, civilizacional, sem que tenha uma aliança com o continente africano. O segundo ponto fundamental: de facto, a guerra da Ucrânia despertou uma coisa muito simples, de que afinal os países africanos aproveitaram-se também da situação para determinar aquilo que é a sua política externa, que é uma política de não alinhamento, quer dizer que são os interesses africanos que primam contra os interesses de qualquer que seja a potência exterior. Então, é melhor multiplicar o número, portanto, de parceiros com os quais mantém-se relações, o que permite, na verdade, maior liberdade de negociação. É o que os países africanos estão a fazer. Até o Senegal, que tradicionalmente, portanto, alinha-se com a política de Paris, desta vez tomou uma decisão profundamente contrária àquilo que eram as expectativas de Paris. Tudo isto, na verdade, para dizer que o continente africano, para além da sua riqueza em termos de recursos estratégicos, em termos de terras, em termos de recursos energéticos, etc., militares, falo em termos de venda de armas, mas também da sua população, de mercados, etc., a África hoje está a tornar-se um continente com capacidade discursiva que é cada vez mais autónoma. Wagner, essa força é o que preocupa também a França nessa zona? Claro, mas é preciso talvez uma pequena precisão. Por exemplo, a França, os americanos e outros países ocidentais têm igualmente suas empresas privadas que fornecem serviços militares, inclusivamente aos próprios Estados. Quem é que fornece os serviços militares no Iraque? Não é necessariamente o exército americano. São várias empresas privadas que estão implicadas na manutenção da segurança naquele país. Ou seja, que sempre estiveram presentes. E sabemos que por detrás das empresas privadas é o negócio das armas, é o negócio da prestação de serviços de assessoria militar. Os franceses também têm suas empresas militares. Então quer dizer que na substância o Ocidente está tão degradado, está tão desacreditado, tão deslegitimado, que tudo o que diz à volta deste grupo Wagner é contraintuitivo, porque eles também estão metidos em empresas privadas. Porque no fundo esses indivíduos fazem guerra por procuração. Porquê? Porque os próprios exércitos hoje, por causa da
multiplicidade das reformas que são feitas, do tipo de investimento que tem que ser feito e das pressões, às vezes, dos seus respectivos povos, acabam, no fundo, contratando serviços privados, estes que não respondem aos critérios que, na verdade, um exército convencional responde. Então, para dizer muito rapidamente, o discurso à volta do Grupo Wagner faz parte apenas de um discurso estratégico que o Ocidente tenta produzir à volta de todos aqueles que vão contra os seus interesses, porque o discurso à volta de Wagner não serviu para nada no continente africano, não serviu para nada, não produziu nenhum efeito efetivo. Era Régio Conrado, do Instituto de Estudos Políticos da Universidade de Bordeaux. Na quarta-feira, o chefe de Estado francês segue para o Benin, cujo norte enfrenta um aumento de ataques mortais, numa altura em que a ameaça jihadista está instalada desde o Sahel até os países do Golfo da Guiné. O périplo de Emmanuel Macron termina na quinta-feira, na Guiné-Bissau, onde vai reunir-se com o presidente Umaru Sissoko Embalo, que assume a liderança da CEDEAO.